E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui com um laptop da HP antigo que tava parado aqui há algum tempo, né? Ele tava com a tela em curto e aí eu tava verificando o que poderia fazer, né? Eu isolei a tela, tirei o flash dela, né? A máquina voltou a ligar e agora, no caso, eu vou fazer a instalação do Linux dela. Essa mensagem que dá aqui é porque ela tinha só 4 GB e, se eu não me engano, acho que é 1.2 volt, o original de fábrica. Eu coloquei mais 4, que é 1,5, então ele dá esse erro no começo, assim, né? Que tem uma memória não compatível. Ele reconhece certinho, né? Mas dá essa mensagem toda vez. Pus para dar o boot no pendrive, daí iniciei ali, né? Sempre escolhendo a primeira opção. E ele já vai carregar aqui para mim o meu Live CD. Eu vou pôr o Big Linux também nessa máquina. Realmente eu gostei muito. Eu estava utilizando o Nobara, né, como um sistema assim favorito. Mas as minhas experiências com o Big Linux foram muito legais. E a minha máquina pessoal e as outras assim que eu eventualmente for usar assim para casa, familiares, pessoas próximas, eu vou recomendar primariamente ali um Big Linux, né? Já tá carregando aqui e tal. Pode até demorar um pouquinho a instalação, porque essa máquina não usa um SSD. Ele tem um HD, é 7200 RPM, 120 GB, né? Mas ele é um HDzinho convencional. Um disco mesmo, né? Aí já deu o boot, vamos lá, português, layout brasileiro. E eu vou usar aqui o Vanilla, que ele é bem similar ao Windows, né? Como um design. Aí já tá carregando a minha desktop direto aqui no pendrive, né? Maravilha, tá aí. Vamos aqui instalar no HD. Eu, no caso, não vou acelerar o vídeo nem nada. Eu vou marcar os tempos onde cada etapa acontece, né? Mas vou deixar rolar naturalmente, assim, sem ficar acelerando velocidade nem nada. É bom que, por exemplo, serve também como comparação a alguém que vai fazer uma instalação do zero, né, em um computador mais modesto, mais antigo. Isso aqui é um i5, não sei a geração dele, teria que olhar ali. Tem os 8 GB de DDR, né? E está sendo instalado em um HD. Tem muita coisa envolvida, né? Não só a leitura e escrita do HD, mas a taxa de transferência, por exemplo, do pendrive. Você está usando um pendrive 2.0, 3.0, né? Tá na porta certa. Tudo isso altera a taxa de transferência, né? Então aqui vamos lá. Vamos instalar. Continuar. Eu não conectei no Wi-Fi, mas não precisa, né? Vamos lá. Próximo. Eu vou selecionar manualmente aqui, horário de São Paulo. Opa. Aqui, ó, São Paulo. Próximo. Português padrão. Aí, agora aqui eu vou escolher, né, formatar o disco. Ele vai simplesmente pegar esse disco, criar uma única partição BTRFS e instalar. Vamos embora. Vou colocar aqui nome de usuário e tal. Aqui eu não sei se eu vou, na edição do vídeo, borrar ou não, né? Talvez. Eu sei que não tem nada a ver e tudo, mas também tem um pouco assim a privacidade, né? Essa máquina não é minha máquina pessoal e tal, então talvez eu borre assim, só por respeito mesmo, né?
certinho. Entrar sem perguntar pode ser nessa máquina, né? A máquina vai ficar em casa e tudo, já fica mais simples, já entra direto. E aqui agora, né, vai ter um longo período para transferir. Quer dizer, não sei se vai ser tão longo, mas ele vai transferir. Eu vou dar uma jogadinha aqui de Pong. Bom, é difícil para mim jogar Pong com o touchpad do Note. Eu não sou muito fã de jogar no touchpad. Na verdade, o touchpad eu não gosto nem de usar. Para mim é só no caso se não tiver mouse mesmo. Eu não sou um grande fã de laptop, notebook, mas se eu precisar usar, para mim, tem que ter um teclado e mouse, sabe? Não dá para mim usar assim com o mouse, como o touchpad como mouse e tecladinho, só se não houver escolha mesmo. Aí, ó, pode ver que eu tô perdendo pra máquina aqui no Pong. Não é tão difícil. Mas eu acho que pra mim, assim, a resposta do touch não é... Sei lá, pode ser que seja eu que não sei usar. Mas é isso, vou deixar aqui a instalação rolando, jogar um Pongzinho. Não tenho muito o que se dizer nesta hora, né? Deixa rolar.
Aí, deu 100%. Agora é a hora que nós vamos reiniciar ali a máquina e dar o primeiro boot nela. Se a gente for parar para pensar, mesmo sendo uma máquina mais antiguinha, ele levou mais ou menos uns 12, 13 minutos para fazer a instalação em si, né? O que eu acho que é um tempo bem bom. Provavelmente, meu erro de memória deu de novo. Eu tenho que ver se tem como tirar, né? Agora eu vou botar pelo hard drive, no caso HD. E aí, vamos ter o primeiro boot. Temos aqui o nosso primeiro loading do Big Linux nesse computadorzinho. Esses papéis de parede que vem já por default, eu acho eles bem legais. Aqui a gente tem tipo um pinguim estilo steampunk, né? Negócio bem legalzinho mesmo. Eu acho que são imagens geradas por IA e tal, mas bem legal, né? As outras distros que eu andei instalando não vem assim. Vem com paisagem, vem com algumas opções bem legais também, bem bonitas de wallpaper, na verdade, né? Não vou mentir. Tem bastante coisa legal. Mas esses que vem assim junto com esse Big Linux, cara, achei legal, porque são umas coisinhas bem diferentes, né? Sei lá. Tá aí, carregou. E eu acho que a primeira coisa aqui que eu posso fazer, já começando, é justamente trocar o papel de parede, né? Vamos lá. Ele vai carregar aqui as opções. Olha lá, tem bastante pinguim assim, né? Pinguim estilo robô, um negócio mais futurista e tal. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode achar para ficar legal. Cachorro steampunk. Caramba, esse aqui tá legal, eu gostei. Não é bem steampunk, esse aqui seria mais um cyberpunk, né? Mas ficou legal, ficou legal, hein? Vou manter esse aqui que eu acho que combina bem com a pessoa que vai usar o computador aqui, né? O notebook. O consumo dele, parado, primeira inicialização, 1.4 GB. Consumo de CPU, 2, 3, né? Não, aqui já foi para 6, mas é bem baixo, porque não é um processador tão moderno. Só que você veja, consumindo menos de 1,5 GB de RAM. Isso aí é perfeito. Essa máquina, se você fosse, por exemplo, tentar usar ela no Windows 10 ou 11, ainda que esteja com 8 GB, quando você começar a usar ali, vou carregar um vídeo no YouTube, vou deixar um programinha minimizado ali e tudo, ele já vai ficar consumindo ali o topo, né? Ele vai fazer um consumo alto. Aqui, nessa distribuição do Linux e tal, mantendo assim, tem bastante folga assim para você usar. Vou desligar aqui, tá instalado, é só a pessoa usar e ser feliz. Valeu, pessoal, por acompanhar, foi legal, para mim foi bem rapidinho essa instalaçãozinha, né? E temos ali, digamos assim, uma sobrevida para esse equipamento.